Hoje vamos falar sobre alguns pecados sexuais que, se você estiver praticando esse pecado e não se arrepender, com certeza você estará sujeito a perder a sua salvação. São 4 tipos de pecados sexuais que são abomináveis diante aos olhos do Senhor. Esse vídeo é para que você abra os seus olhos e possa se libertar de alguns desses pecados, para que possa viver uma vida plena em Cristo Jesus. Porque todos nós somos sujeitos a errar, a pecar, mas o importante é conhecermos a verdade para que nos libertemos do pecado, porque o nosso Jesus, ele nos liberta de todo e quaisquer pecado. Então temos aqui 4 pecados sexuais. Se você estiver cometendo ele, você pode estar perdendo a sua salvação. Então vamos entender quais são esses pecados para que nós possamos mudar a nossa vida e viver uma vida de retidão diante do nosso Senhor. Porque Deus requer de nós mudança e transformação para que vivemos na plenitude da sua graça. E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo tão importante para os nossos dias, onde a sexualização e a banalização do sexo está tão em evidência. Então, querido, vamos lá, você já pode aí dar o seu joinha, se inscrever se você não é inscrito, me incentiva, por favor, me incentiva a trazer esse tipo de vídeo que vai ajudar você no seu crescimento pessoal. Então vamos lá, 4 pecados na sua área sexual, ou 4 pecados sexuais que muitos não sabem que é pecado. Primeiro é a homossexualidade. Para muitos isso é tão óbvio que a homossexualidade é pecado, mas para outros não é. Inclusive pelo o evangelho inclusivo que estão pregando, onde não requer mudança, onde já tem o evangelho dos gays, a igreja dos gays, estão passando a mão na cabeça do pecado, estão deixando como está, dizendo, não é pecado. Deus, ele te ama do jeito que você é. Verdade é, fato é que Jesus te ama se você for homossexual, lésbica, gay, o que você for. Jesus te ama de qualquer maneira. Assim como ama o traficante, aquele que adultera, Jesus ama o pecador e abomina o pecado. Qual é o respaldo bíblico para eu dizer que o homossexualismo é pecado? Está lá no livro de 1 Coríntios, seu capítulo 6, versículo 9 ao 10, está o seguinte: não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus. Nem vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós temos aqui a base de 1 Coríntios dizendo que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Então, quando alguém te dizer que você é homossexual e que você vai para o céu do mesmo jeito, não acredite. Estão te enganando e, por causa disso, muitos perderão a sua salvação por acreditar naquilo que quer acreditar e não na verdade que o Senhor está nos dizendo. O segundo pecado sexual é a sensualidade. A sensualidade, querido, ela é um grande pecado e que, hoje em dia, no século atual que estamos vivendo, as igrejas já estão cheias de sensualidade, a igreja já está contaminada por essa peste, por esta praga chamada sensualidade fora do seu contexto. O que é sensualidade fora do seu contexto? Sensualidade dentro da igreja, sensualidade nas ruas, sensualidade em lugares que não deve ter a sensualidade. Eu acredito que Deus entregou a sexualidade e a sensualidade deve ser entre o casal, marido e mulher. Passando disso aí é procedência maligna. Quantas pessoas vai para a igreja dizendo: Jesus não quer saber de roupa, que Deus quer o meu coração, e se veste de qualquer maneira, usa qualquer tipo de roupa e vive na sensualidade, fazendo outras pessoas pecar além de estar pecando. E isso é um grande pecado, é lascívia, querido, é pecado. Você provocar sensualidade em outras pessoas, você ser sensual e provocar a sensualidade em outras pessoas é um grande e terrível pecado. Talvez você está vendo as pessoas dizendo o seguinte: não, Jesus não quer saber de roupa, Jesus só quer saber do seu coração, porque afinal de contas o que importa é seu sentimento, é a sua alma e o seu espírito. Mas a sensualidade é pecado. Tanto é que nós temos o exemplo de Jezabel. O que aconteceu com Jezabel? Nós temos ela como um exemplo de sensualidade. Tanto é que ela servia a deusa da sensualidade, Astarote e Azera. E Deus repudiava aquela mulher de um tal jeito. O povo, o profeta, repudiou aquela mulher pelo seu jeito de ser e de viver.
Por isso que quando nós vimos uma pessoa sensual, nós falamos que ela tem espírito de Jezabel. Na verdade, é um espírito demoníaco que faz com que você queira ser sensual, provoca e chame olhares para ti. E o mais triste é que isso está acontecendo dentro das igrejas atuais. Pessoas estão vivendo uma sensualidade disparada dentro da presença do Senhor. Aonde nós vamos para a igreja e não conseguimos nos conectar com Deus, porque do lado aqui tem uma mulher sensual, do outro lado aqui tem um rapaz sensual, saratão, mostrando o seu peito. A sensualidade não é só para a mulher, mas tanto para a mulher quanto para o homem. E isso é pecado. Nós devemos nos santificarmos, nos vestir como crentes em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quer comeis, quer bebeis, tudo que façais, faça para a glória de Deus. Isso inclui se vestir. Se você vai comer, faça para a glória de Deus. Vai beber, faça para a glória de Deus. Vai se vestir, faça para a glória de Deus. Eu não acredito em uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, que é cheia do Espírito Santo e anda como uma prostituta na rua, que anda como uma mulher de vida fácil. Eu não acredito nisso. Se você é cristã, se você serve ao Senhor, você deve se vestir como tal. Você deve viver como tal. Porque tudo que você faz que não glorifica a Deus é pecado. O próximo pecado sexual é o adultério. Já lemos aqui em Coríntios 6, do 9 ao 10, o adultério, tanto lá no Antigo Testamento, que é uma das 10 leis ali, um dos 10 mandamentos, é não adulterarás. E aqui pega um pouquinho mais pesado, porque o adultério não é somente você cometer o ato sexual em si. O adultério é você também desejar com seus olhos, e isso é sério, porque muitas das vezes, os nossos olhos veem aquilo que não deveria ver. Os nossos olhos desejam aquilo que não deveria desejar. A Bíblia diz: se teus olhos te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca ela. O que a Bíblia nos ensina com isso? Se teus olhos te faz pecar, você não vai pegar os seus olhos e arrancar. Se os teus olhos te faz pecar através do celular, abandona aquilo. Se teus olhos te faz pecar quando você está vendo uma mulher na rua, ou você sabe que tal mulher está ali, fuja daquilo. Porque o simples olhar e desejar no coração, o simples desejo no coração por alguém que não é teu, isso aí já se configura no adultério. É um pecado sexual terrível. E isso traz maldição para sua casa, maldição tanto no familiar, financeiro, na saúde, porque você faz aquilo que Deus condena, e isso atrai maldição para ti. Quantas pessoas que estavam bem na sua financeira, no seu familiar, no seu espiritual, e caiu no pecado, na desgraça do adultério, e acabou que a sua vida foi derrotada, a sua vida foi transformada em um verdadeiro inferno. Tudo isso porque decidiu adulterar. Decidiu ceder os prazeres momentâneos da carne. E isso é muito sério. Isso traz para dentro do nosso coração maldição. Então, o que acontece antes de cometer o ato, antes da consumação do ato do adultério? Primeiro você começa pelos olhos. Os olhos é a janela do corpo, a janela da alma. Você olhou aqui, veio para cima, você começou a pensar. Se desceu para o coração, já era. O pecado vai ser, o adultério vai ser consumado. Então, como que eu posso vencer isso? Através da oração, da busca, da súplica. Eu sei que o desejo virá. Eu sei que as tentações virá, porque nós somos sujeitos a tentações do mal, a tentações pecaminosas, porque Jesus foi tentado no deserto, mas ele venceu através da palavra, da sua própria palavra, da palavra de Deus, dizendo: nem só de pão viverá o homem, não adorarás outros deuses. E ele venceu o pecado, venceu os desejos através da palavra e da oração. Então, é fácil vencer? Não é. É fácil você resistir ao desejo da carne? Não é. É difícil demais. Mas através de Cristo, do Espírito Santo e da sua palavra, haverá uma resistência contra as hostes infernais do diabo. Então, adultério, ele é um pouquinho mais complicado, porque você não comete adultério somente cometendo ato sexual, mas começa já no olhar e no desejo. Então nós somos muito falhos quanto a isso. Então o quarto tipo de pecado sexual é a fornicação. O que é fornicação? O adultério é um pecado dentro do casamento. Você é casado e vai caçar outra pessoa na rua para se relacionar. Isso é um pecado de adultério. A fornicação é diferente do adultério, mas também é um pecado sexual.
Isso nos leva a um relacionamento antes do casamento. É você conhecer o corpo do seu namorado ou da sua namorada antes do casamento. Isso é um pecado? Sim. Infelizmente é um pecado que está cada vez mais comum. Está cada vez mais se espalhando como uma coisa comum acontecendo. Não, nós devemos fazer um test drive, porque se nós não experimentarmos, como vamos saber se é bom depois do casamento? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você só vai saber se alguma coisa é boa se você experimentar, certo? Pois se você nunca teve um namorado, você nunca conheceu um namorado na sua intimidade, você nunca teve relações com ele, quando você casar, se você casar virgem, se você casar imaculada, você não vai saber se é bom ou se é ruim, porque você conheceu só um. Então, aquilo que você conhece para você já vai ser bom. Mas se você já teve 2, 3, 4 namorados e todos eles você teve relação, se você casar com uma pessoa, você vai começar a fazer comparações com aquilo que você já teve. E é por isso que muitos casamentos terminam. Por isso que muitos são insatisfeitos na sua vida íntima. Porque faz comparações com a mulher que já teve, com o homem que já teve, e vê que seu atual não é igual ao homem que já teve. É por isso que você deve casar imaculada, você deve casar virgem. É fácil? Não. Entender que se nós somos nascidos no Evangelho, para quem é nascido no Evangelho, deve entender isso. Ah, mas eu aceitei a Jesus, mas eu já tinha me relacionado antes. Tá bom. Você não conhecia a verdade, você não conhecia a palavra, você se relacionou antes. Mas para quem já conhece a palavra, nasceu no Evangelho, tem que seguir as leis de Cristo. É fácil, não é? Mas devemos vivenciar aquilo que Cristo quer que nós vivenciamos, a santidade. É possível, é difícil, mas é possível. Então a fornicação está muito espalhada entre os jovens, porque os jovens de hoje em dia já não quer mais esperar o tempo certo, o tempo necessário. Inclusive, tem pessoas com 12, 13 anos que já está envolvido em relações íntimas. Antigamente, meninos de 13, 14 anos estavam brincando de boneca. Hoje tem muitos que já estão até com um bebezinho no colo. É o pecado se multiplicando. Tudo isso se configura pecado. Entre outros pecados. Não vou falar aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos ficar atentos, porque Jesus requer de nós uma santidade. E se nós não entregarmos a nossa vida diante do Senhor e nos santificarmos, nós viveremos na igreja, dentro da igreja, pregando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e vamos para o inferno. Porque muitos escutam a palavra e não praticam aquilo que escutou. Muitos não vivenciam a plenitude do Espírito Santo porque não pratica aquilo que Deus tem chamado para praticar. Deus não nos chamou para ficar no pecado. Quando Deus nos salvou, quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou para viver fora do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos da maldição do pecado. Nós somos libertos em Cristo. E em Cristo devemos viver a plenitude do Senhor. Então eu quero que vocês entendam isso, compartilhem esse vídeo, que muitos jovens precisam ouvir e entender essa palavra. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês.